Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o XPML11 e falar de toda essa polêmica envolvendo a venda dos ativos, a venda de alguns shoppings do seu portfólio. E vocês vão entender o que motivou essa venda e no final também eu vou trazer a minha opinião, o que que eu penso sobre isso. Mas vamos lá, vamos focar no que interessa. Eu abri aqui os relatórios, onde vocês conseguem visualizar as informações de forma detalhada. Então a gente está aqui no relatório do XP que é basicamente o XPML11. E bom, pessoal, aqui dentro do relatório eles informam sobre a transação. Aqui eles passam um detalhamento. Ó, a transação é composta pelos ativos abaixo. E aqui a gente tem Tietê Plaza Shopping, tem Campinas Shopping, Caxias, enfim, tem todos aqui. A participação que está sendo vendida. E eles informam o valor total da transação, que é 1,6 bilhão. Então eles estão vendendo aí uma fatia bilionária do seu portfólio e tendo aqui o pagamento de aproximadamente 68% à vista e 32% em até 5 anos. Ou seja, olha só, a gestora estima que a alienação será capaz de gerar uma liquidez de 1 bilhão, então já o dinheiro em caixa ali disponível, que eles vão poder utilizar da forma que eles quiserem ou da forma que for necessária. E eles ainda informam que sua conclusão de gerar um ganho de capital de 278 milhões de reais. Eles trazem essa venda como sendo também um processo positivo, no qual eles não estão se desfazendo dos ativos a preço de banana, vamos dizer assim, e representa ainda uma potencial distribuição de dividendos bruta de R$ 4,90 por cota. Então, pessoal, essa movimentação aqui, ela se trata de realmente de uma venda de ativos e eles falam aqui das motivações da transação. Segue a estratégia de compor um portfólio de participações minoritárias em ativos relevantes da indústria. Então, eles não querem comandar os shoppings, eles querem ter participações minoritárias, segundo descrito. E bom, eles vão falar aqui também um pouco sobre a distribuição de dividendos. Olha só, eles querem manter o patamar atual de distribuição de 0,92 por cota por um período mais longo. Eles falam também que desejam reforçar a estrutura de capital, disponibilidade imediata para honrar com as contas a pagar de aquisições de ativos, melhorar os indicadores operacionais do fundo. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o relatório gerencial para já conseguir passar para vocês a realidade sem ser de forma maquiada aqui, como eles, enfim, como eles explicam aqui no relatório, mas vocês podem ler o relatório, as informações estão muito claras. Mas olha só, quando a gente pega aqui o último relatório do XPML11, a gente consegue visualizar alguns pontos aqui muito relevantes. Olha só, fica claro que eles têm obrigações para pagar. Olha só, eles têm aqui aquisições, que é a do Jundiaí Shopping, tem aqui essa terceira parcela aqui também, que é o valor, pessoal, de 630 milhões de reais, com pagamento dezembro de 2025. E aqui a gente tem também um valor de 63 milhões de reais, pagamento dezembro de 2025. Ou seja, pessoal, o fundo ele teria que ter disponível em torno de 700 milhões de reais para pagar essas dívidas. Isso aqui era uma situação preocupante. Da onde você tira esse dinheiro? Dos aluguéis? Não é possível, é um montante muito elevado. Aqui a gente vê também algumas obrigações, pessoal, que são elevadas, mas que o fundo ainda tem um tempo aí para respirar e para conseguir captar recursos. E dentro desse relatório, a gente consegue já visualizar que a gestão estava preocupada. Olha só, o fundo terá uma necessidade de caixa ao final de 2025, então isso aqui já era previsto, já era uma situação preocupante.
E eles falam ainda, ó, isso significa que a diferença entre as obrigações já assumidas e o somatório dos valores a receber, saldo em caixa e disponibilidades, resulta em um caixa negativo de 347 milhões ao final desse ano. Então, se o fundo não fizesse nada, absolutamente nada, ele ia fechar com um caixa negativo aqui de 347 milhões. Isso aqui, pessoal, está explícito no relatório, está explícito. Você que é investidor, você tem que ler os relatórios para você entender a situação do fundo. Aí eles ainda falam aqui, ó, o fundo possui aproximadamente 560 milhões em dívidas e eles, enfim, tentam transmitir que isso é saudável e tudo mais, mas a questão principal é essa obrigação aqui, que é uma obrigação de curto prazo, que está em cima, é dezembro, tá aí. Então, eles precisavam desses recursos. E se a gente entrar aqui logo abaixo, ó, eles falam ainda: temos três opções possíveis. Primeira, venda de ativos. Isso aqui, pessoal, é de antes de concluir a venda. Primeira aqui é venda de ativos. A segunda, emissão de cotas. Então, eles iriam emitir cotas, diluir o cotista, que é um processo que eu particularmente não gosto, porque dilui o cotista para pagar a dívida e acaba que o cotista que perde. E teria a terceira possibilidade, que seria a alavancagem. Então, eles consideraram também a possibilidade aí de captação de uma dívida. Então, eles iriam se alavancar ainda mais. E aqui a gente tem também o histórico de alavancagem do fundo. E olha só, o gráfico abaixo demonstra o histórico de alavancagem desde 2021, indicando que a média de alavancagem do fundo nesse período foi de 26,5%. Então aqui, pessoal, a gente já vê que é um fundo alavancado, que ele toma muita dívida. Assim, é uma dívida relativamente saudável ali, que dá para levar, vamos dizer assim, mas que pode acontecer um cenário como esse aqui. Um cenário onde você precisa do nada de 700 milhões de reais para pagar uma obrigação que está aí, que está chegando. Então, pessoal, o que acontece? O fundo aqui, ele não tinha alternativa, ele tinha que fazer uma dessas três coisas aqui. E o que o fundo optou então? Por realizar a venda de ativos, e aí vocês podem ver que vai entrar ali para eles 1 bilhão de reais, então é 1 bilhão de liquidez. Eles conseguem pagar essa obrigação de curto prazo, conseguem liquidar isso, sobra caixa ainda, dá para distribuir dividendo extraordinário, mas a questão é que realmente a movimentação deles acabou sendo um pouco preocupante, ficou muito em cima para eles tomarem uma decisão. É positivo que eles tomaram a decisão mais acertada possível. Eles venderam esses ativos, não venderam os ativos a preço de banana, venderam num preço justo de mercado, até um pouco, possivelmente, os gestores informam até que foi até um pouco acima do valor de mercado, foi uma venda positiva, mas que é uma situação que eu particularmente não gosto, eu não vejo com bons olhos. Eu nunca gostei, na verdade, desse processo dos fundos imobiliários de se desfazerem dos ativos, de fazer giro na carteira. Eu sempre penso assim da seguinte forma, que o fundo ele tem que comprar cada vez mais bons ativos. Primeiro que ele tem que começar comprando um bom ativo. E ele tem que, então, tomar essa decisão com sabedoria e sempre ir aumentando ali o seu portfólio, comprando cada vez mais ativos, pagando dividendo mensalmente e seguindo assim. Agora o fundo acabou se alavancando, fazendo dívida, precisou de dinheiro para pagar essas dívidas, que é uma dívida de curto prazo, e aí teve que vender. Aqui, pessoal, a gente consegue verificar os ativos que ele vendeu, que é aqui o Tietê Plaza Shopping. A gente tem aqui Partage Santana Shopping, o Gran Plaza Shopping. Então, aqui todos esses ativos aqui entraram na negociação. Alguns ativos eles venderam totalmente, outros ativos eles fizeram uma venda parcial. Campinas Shopping, se eu não estou enganado, eles venderam a participação total, é 25%. Olha só, eles têm 25%, então fizeram a venda aí da participação total. Olha só, aqui Shopping Metropolitano, enfim,
todos esses aqui que estão grifados em amarelo, pessoal, eles foram vendidos. Então, a participação foi vendida, na verdade, né? Ou uma participação, ou, no caso, tudo ali. Vocês conseguem visualizar pelos dois relatórios se a venda foi parcial ou foi completa. E aí, pessoal, aqui um ponto relevante também para que vocês consigam avaliar shopping. Ó, quando a gente olha a inauguração 2012, 98, 93, geralmente, pessoal, os shoppings mais antigos da cidade, eles são os melhores. Então, sempre que eu analiso um fundo de shopping, eu gosto de ver se tem shopping muito antigo. Geralmente, os shoppings novos, que é menos de 6 anos ali de mercado, eles têm uma maior dificuldade, eles ainda estão na fase de maturação. Então é bem interessante aí vocês observarem esses detalhes. Ó, tem até um shopping da minha cidade, Uberlândia, Minas Gerais, que é o Uberlândia Shopping. Enfim, pessoal, aqui concluo que não gosto desse processo de venda. Realmente é uma decisão que não me agrada, mas que diante do cenário do fundo foi a melhor decisão possível. Então acaba sendo positivo aí para o XPML11. O fundo aí ele teve uma leve alta na data de hoje, então o mercado também viu como positivo, apesar de que isso não significa nada, porque o mercado de fundos imobiliários é composto majoritariamente por pessoas físicas e geralmente a pessoa física não entende tanto, não avalia tanto, eles olham muito para dividendo e só de ficar sabendo de uma possibilidade de um dividendo extraordinário, isso já acaba agradando o mercado e esse perfil de investidor. Mas, enfim, com relação a esse vídeo, esses eram os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.